Olá, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Muito bem, minha gente. Nós estamos aí analisando o Evangelho de Marcos sobre a ressurreição de Jesus. Marcos 16, capítulo 7 diz assim: Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis como ele vos disse. Então, Marcos diz que Jesus foi para Galileia. Mateus 28, 10 diz que verão, não temais, e de dizer que aos seus irmãos que vão a Galileia e lá o verão. Bom, nós podemos perceber aí que o Evangelho de Marcos resume aí dizendo que Jesus apareceu aos seus discípulos na Galileia e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha indicado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Mateus capítulo 28, versículo 16 a 17, fala sobre Jesus indo para a Galileia e os discípulos teriam que estar lá para cumprimentá-lo. O Evangelho de João diz que Maria Madalena foi a primeira pessoa a ter contato com Jesus, e isso ocorreu em Jerusalém e não na Galileia. João também fala que os discípulos viram Jesus em Jerusalém, não na Galileia. Então João diz que Maria foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado e que Jesus apareceu para os seus apóstolos em Jerusalém e não na Galileia. João capítulo 20, versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: A paz esteja convosco. Lucas relata que Jesus apareceu para os discípulos pela primeira vez em Jerusalém e não na Galileia. Lucas capítulo 24, versículo 33. E aí nós podemos perguntar: os anjos mentiram? Pois Mateus relata que Jesus apareceu pela primeira vez aos discípulos na Galileia. Lucas e João diz que foi em Jerusalém. Então, os anjos disseram: ó, vão para Jerusalém, que lá Jesus vai aparecer para vocês pela primeira vez. Ou vão para a Galileia, que Jesus vai se apresentar para vocês pela primeira vez. Então, foi Galileia ou foi Jerusalém? Quem falou isso foi os anjos. Então, os anjos mentiram? Marcos capítulo 16, versículo 8. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada disseram a ninguém. Então as mulheres ficaram caladas, não falaram nada a ninguém. O escritor de Marcos não permite que as mulheres anunciem o evangelho ou falem o que viram aos discípulos. O escritor de Marcos nada fala sobre Jesus ter sido visto na Galileia. Bom, Marcos, ele tem um quê por Maria Madalena, tanto é que ele informa que a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado foi Maria Madalena. Não foi João, não foi Pedro, não foi o discípulo que Jesus amava, foi a mulher que Jesus amava, Maria Madalena. Marcos capítulo 16, versículo 9. Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Podemos ver que Maria Madalena foi uma das 3 mulheres mencionadas por Marcos 16, versículo 1, e tornou-se em João, capítulo 20, versículo 1, o assunto de uma narrativa distinta, que ao menos na forma não foi de encontro à tradição de Marcos. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra retirada do sepulcro. João capítulo 20, versículo 1. Só Maria Madalena foi ao sepulcro. Então, Maria Madalena é apresentada no Evangelho de João como a única a ir ao sepulcro de madrugada. E Maria Madalena, enquanto se permanecia na porta do sepulcro, Jesus perguntou a ela: mulher, por que choras? A quem procuras? João capítulo 20, versículo 11. Então Maria conversa com Jesus, ela está sozinha, ela que viu Jesus pela primeira vez. E Marcos capítulo
16, versículo 10 diz: E partindo ela, anunciou aquele que tinha estado com ele. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorosos. Pois bem, só o Evangelho de Marcos comenta que os discípulos estavam retirados em um lugar e tristes e chorando. Os outros evangelhos não têm esse comentário. Em nenhum momento Marcos também menciona a ida de Pedro e o discípulo que Jesus amava ao sepulcro. Não tem essa informação. A incredulidade dos discípulos, dos apóstolos, em Marcos capítulo 16, versículo 11, e ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. Então, sabendo que Jesus falou com Maria Madalena anuncia Jesus ressuscitado e eles não acreditaram em Jesus. Mas por que eles não creram? Se Marcos capítulo 9, versículo 31, ele já havia dito que iria ressuscitar. Se em Marcos capítulo 10, versículo 34, ele disse que havia de ressuscitar. Em Marcos capítulo 12, versículo 21, ele disse que havia de ressuscitar, o que levou os discípulos a não acreditarem que Jesus ressuscitou de fato, quando Maria apresentou essa notícia a eles. Nós temos um texto de Lucas que pode estar aí trazendo uma dúvida sobre esse pensamento. Lucas capítulo 24, versículo 23, e elas, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. A manifestação, Marcos capítulo 16, versículo 12, e depois manifestou-se em outra forma a dois deles que iam no caminho para o campo. Então Jesus, ele se manifestou de uma forma 1 e de uma forma 2. Então, para Maria Madalena e os discípulos, ou sei lá quem, se manifestou de uma forma 1. Não sei que corpo era, como é que era essa forma. E depois, para os discípulos de Emaús, ele se apresentou de uma forma 2, que também não entendemos por que existiu essas duas formas de se apresentar. Parece que o autor inventou isso, né, dizer que teve forma 1 e forma 2 de apresentação de Jesus ressuscitado. Isso está em Lucas, capítulo 24, versículo de 15 a 16, que diz: E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o reconhecessem. Não há razão de dizer aqui que Lucas não fala dessa segunda forma, só Marcos que comenta sobre essa segunda forma em Marcos 16, 12. Pode ser que o escritor de Marcos ele tenha sido influenciado pela cultura greco-romana, que fala dos deuses aparecendo em formas humanas e em formas diferentes. Então, por isso, o escritor fez esse comentário sem pé e sem cabeça. Jesus é confundido com um jardineiro, logo podemos perceber que a forma que Jesus estava era a forma de um homem comum, de uma pessoa comum, e não de uma pessoa diferente. Isso está em João capítulo 20, versículo 15. Disse-lhe Jesus: Mulher, o que choras? Por que choras? Que buscas? Ela, cuidando que era um hortelão, um jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu levastes, dize-me onde o pusestes e eu o levarei. Então, Maria Madalena confunde a pessoa de Jesus com o jardineiro. Então, se Jesus estava diferente de forma 1 ou de forma 2, aqui nesse texto de João não existe forma 1 nem forma 2, ele estava como uma pessoa comum, como um jardineiro. Segundo João, existia um jardineiro no local, mas esse jardineiro não se assustou com o terremoto, não se assustou com os anjos, com o anjo descendo do céu. Qual é a história desse jardineiro? Tertuliano diz que os judeus zombavam dos cristãos que acreditavam num ser superior, num Deus que morreu e ressuscitou e foi tirado do sepulcro por um jardineiro e levado para outro lugar. E quando os discípulos foram ao sepulcro, ele já não estava mais lá, então entenderam que ele tinha ressuscitado, que os discípulos eram os idiotas, uns tolos.
Isso Tertuliano comenta, livro de Espetáculos, página 30. Quando os discípulos vão às cidades pregar o evangelho, falar sobre Jesus, que Jesus ressuscitou, que Jesus não estava no túmulo, já corria essa fofoca de que o corpo de Jesus tinha sido retirado do túmulo e por isso, quando os discípulos chegaram no sepulcro, não viram Jesus e entenderam, por conta de histeria, de que Jesus teria ressuscitado e começaram com essa história. Então, para os judeus, era motivo de piada falar na ressurreição de Jesus. Muito bem, vamos terminar por aqui. Um grande abraço. Esse é o terceiro vídeo sobre o Evangelho de Marcos, falando sobre a ressurreição de Jesus. Um grande abraço. Tchau.